Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. Nesse programa, que é o podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, sobre como organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Quem está chegando aí agora e ainda não nos conhece, eu sou o William Rezende, o perguntador. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também o criador aí da Mecânica da Mente, que ajuda donos de oficina a mudar seus resultados, partindo do pilar principal, que é ele mesmo, certo, William? Isso mesmo. E hoje, o que a gente vai falar nesse episódio do podcast? Sobre por que a falta de tempo, olha só, afeta a organização e o lucro da oficina. Não teria um tempo melhor para falar sobre tempo no final de ano? Du, para a gente já começar sem delongas, usar esse termo, sem enrolar, sem, como a gente falou, vamos pro conteúdo forte aí hoje. Quando a gente fala de tempo, tudo está associado às ações que você faz ou deixa de fazer, principalmente, e isso afeta o seu lucro e a organização, porque tanto organização física como financeira, quanto organização pessoal, porque se você está muito atarefado por conta de má gestão do tempo, que você acha que ia terminar uma tarefa rápido, mas demora o dobro ou o triplo do tempo, você deixa de fazer outras coisas que poderiam estar te dando lucro, por exemplo. Para a gente começar assim, então, por que os donos de oficina cada vez mais se sentem sem tempo para nada? Eles acham que só tem tempo para atender carro. Muito bem, William. Acho que é uma rotina, né? É uma rotina viciante que, de uma certa forma, não se percebe o quão isso é prejudicial para ele. E ontem eu estava, né, bem antes de você até comentar aí acerca disso, eu tava analisando uma situação, porque tem uma palavra que ela permeia, né, no ser humano, e é em todos, né? Até aqueles que, de uma certa forma, luta contra isso, mas também existe a possibilidade de, se você não vigiar, se você não cuidar, você é pego. Que é o que? A procrastinação, né? O ato de deixar as coisas para depois. Então, o que, que acontece, William? É um algo que, assim, tem algumas coisas que eu acho impressionante, que, assim, é algumas crenças que dominam ali na área da reparação automotiva. Se você não tiver atarefado, se você não tiver com serviço até o talo, se você não tiver na correria, se você não tiver com um monte de coisa para fazer na oficina, é tipo assim, você não é um bom mecânico, ou aquela oficina não é boa, né? Por que que eu falo isso daí? Porque, querendo ou não, você sabe muito bem que a gente conversa com donos de oficina e parece que eles sentem prazer em dizer que tá todo enrolado. Eu não tenho tempo para isso. Tava na correria aqui, né? Não sei, putz, meu, não consegui fazer tal coisa porque eu tava na correria aqui. Nossa, não sei, como se isso fosse bonito, como se isso fosse sinônimo, né? Tipo assim, de produtividade, como se fosse um sinônimo de realmente assim algo que traz um benefício. E eu não consegui enxergar, né? Nenhum tipo de benefício relacionado a isso, sendo que você, se souber fizer uma gestão do tempo eficiente, o quanto você de uma certa forma pode produzir muito mais e o quanto você pode ganhar, né, muito mais. É aquele tal negócio, né, William? É um negócio que talvez seja novidade para alguns, mas é uma crença que ela vem desde lá de trás, como se fosse bonito falar assim: tô todo enrolado, tô cheio de serviço, nossa, tá uma correria, né? Como se fosse bonito. Ótimo, pode até ter o tempo corrido, mas você conseguindo fazer a gestão do tempo da maneira correta, com certeza essa correria diminui e você consegue produzir mais e você consegue ganhar muito mais. Então, Du, para a gente
Entendi. Então, existe o que eu posso falar assim, existe o tempo bom e o tempo ruim. Não, deixa eu melhorar a palavra, vai. Existe o bom uso do tempo e o mau uso do tempo, melhor. Qual que é a diferença, então, entre usar esse tempo, né, esse tempo bom para estar ocupado em tarefas necessárias e só ficar lá gastando tempo e se enganando achando que está trabalhando? Como que você, como não? Por que que isso identifica? Por que identificar isso vai afetar o lucro dos donos de oficina e a organização principalmente? Nossa, você falou uma palavra aqui que ela é muito clássica, né? É se enganar, se sabotar, se sabotar, sabotar. Então, o que que acontece, William? É justamente esse lance da procrastinação. O que que é a procrastinação? Ela vai fazer você girar dentro de um círculo aonde, de uma certa forma, você acaba se sentindo na zona de conforto, que a zona de conforto do dono de oficina, aonde é? É no pátio da própria oficina. Não, mas zona de conforto é um local onde você tá tranquilão, não faz nada. Quem falou para você que é isso? A zona de conforto é onde você acha que tem o maior domínio, aonde aquilo de uma certa forma ocupa mais o seu tempo, né? Muita gente fala assim, né? A zona de conforto. Meu, zona de conforto não tem nada de legal, né? Ela amarra você, ela atrasa a sua vida, ela tira a sua produtividade. E assim, eu lembro lá atrás que quando eu estava estudando, né, que eu ouvi algo sobre zona de conforto, eu comecei a pensar, qual era a minha zona de conforto? A minha zona de conforto era o pátio da Thay. Porque a zona de conforto, ela nada mais é do que uma horta onde você planta um monte de desculpa, William. Você vê, essa veio quentinha agora. Sabe por quê? Porque tudo que você tem que fazer de importante na oficina, vamos supor, cuidar dos números. Você vai falar que você. Aí você vai lá na sua horta e pega a desculpa do não tenho tempo para fazer isso. Ah, meu, poxa, você tem que fazer uma contratação, tem que dar um tempo para você contratar legal uma pessoa. Aí ele vai lá na hortinha de novo, pega outra, né, plantinha ali e fala assim, não tenho tempo. Então, nessa horta da zona de conforto do dono da oficina, ele encontra um monte, né, de plantas ali, de sementes ou de frutos, do qual ele sempre pode utilizar do mesmo artifício, a desculpa, para deixar de fazer o que precisa ser feito. Então, assim, ele fica sempre naquela hortinha ali, cultivando, fica girando só em torno ali e não trata de olhar e falar assim, meu, essa planta que eu estou cultivando aqui, que vai gerar um fruto, velho, isso daqui não me traz resultado nenhum. Nem fruto ele é, parece tipo uma erva daninha, né? Mas ele fica tratando como se fosse uma planta muito boa, né? E a procrastinação, ela acaba fazendo isso, né? Ela acaba convencendo você de que, isso daqui você faz depois. Não, isso daqui não é tão importante. O que é importante é só arrumar o carro aqui e ficar enrolado com esse ponto. Então não funciona bem assim. Então, quando eu comecei a ver, né, analisar que a zona de conforto do dono de oficina é o pátio da oficina, William, eu falei, meu, e aí, como que a gente vai trabalhar para pular fora? É justamente o fato de você ter a consciência de que, assim, essa falta de tempo que você tem é porque você não está gerenciando. Ah, eu não estou gerenciando legal? E outra, né? Se você tivesse gerenciando e se você tivesse medindo da maneira correta, você ia ver que tem um monte de coisa errada. Uma certa feita, né, William, teve uma pessoa próxima da gente que ela vivia sempre falando esse negócio, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não, a empresa, isso, aquilo, não sei o quê, não, porque eu não posso parar por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. Um belo dia aconteceu um deslize da parte dele, e aí o que que aconteceu?
simplesmente vamos lá, vamos deixar um pouquinho mais direto. A pessoa conduzia um caminhão, e aí o que aconteceu? Né? Para ela, tudo não tinha tempo. Tinha que viajar, tinha que trabalhar, tinha que ter carga, tinha que isso, tinha que aquilo, não sei o quê. Né? E as pessoas falando, vai devagar, diminui o ritmo, você já não tem mais idade para isso, não sei o quê e tal. E aí ficou gerando naquele loop. E aí o que aconteceu? Um belo dia, ele resolveu parar para almoçar e caiu na besteira, né, de junto com mais um amigo que ele conhecia da estrada, de tomar um negocinho para abrir o apetite. A pessoa incentivou e falou, não, vamos tomar um negocinho aqui só para abrir o apetite, beleza. Ele tomou, almoçou, na saída do posto um pouquinho mais à frente, o que aconteceu? A polícia parou, pediu para fazer o teste do bafômetro, e aí não teve mais jeito, né? Perdeu o contrato com a empresa, que era terceirizado, um monte de multa, perdeu a carta, né? Teve um prejuízo imenso, aí foi pensar, né, que aí agora tem tempo, né? Por quê? Porque praticamente encerrou-se tudo. E aí a gente falou, tá vendo? Por causa de um deslize, olha o que aconteceu. Por causa de uma situação. Mas assim, você poderia ter feito isso de uma maneira mais gradativa, ouvindo, tudo certinho. Não teria tomado esse enorme prejuízo, não teria ter perdido o contrato que você perdeu com a empresa, que por sinal foi muito bom ao longo do tempo. E aí o que aconteceu, William? Aí começou um grande transtorno acerca disso. Então, assim, donos de oficina, quantas pessoas às vezes não ouvem, né? Olha, você tem que diminuir o ritmo, você tem que se organizar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a pessoa vai naquela marcha louca, né? Por quê? Porque cria justamente aquela crença do eu só sou bom, ou a minha oficina só é boa se eu viver enrolado. Eu só sou, né, um bom profissional, eu só serei reconhecido se a hora que o cliente chegar aqui e quiser fazer o serviço na hora, eu não conseguir fazer. Por quê? Porque eu estou todo atarefado, eu estou todo enrolado, estou cheio de serviço para fazer. Então, assim, aí vai esperar o quê? Vai esperar acontecer igual um amigo que aconteceu aqui próximo da gente, um problema na coluna, que, assim, praticamente anulou ele de estar trabalhando. Anulou ele de estar trabalhando ali no dia a dia. Então, assim, ele não pôde mais, não tinha colaborador, né? Tem os outros dois irmãos que, de uma certa forma, poderia até ajudar, mas pela demanda que se tinha, dificilmente, né, ia conseguir ter um bom resultado. Então, olha só, William, há quanto tempo, né, as pessoas elas vão aí girando em torno disso. Então, assim, criar essa falta de tempo, alimentar essa crença aí, eu não consegui ver ninguém que trouxe proveito disso daí. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento e começar a pensar que, assim, né, o tempo ele é precioso, né? A gestão do tempo ela traz muito benefício. Ou então o seguinte, a pergunta que fica, o que é, né? Qual que é, né, aquela para abrir o apetite que você está esperando acontecer na sua vida para te trazer um enorme prejuízo e um problema muito grande para você acordar, né? É uma pergunta que fica no ar aí, né, William? Sim. Bom, vamos trazer coisa boa agora, Lu. Não. Quando você para, antes de você precisar ser parado, como você falou, né? Antes de acontecer alguma coisa pior, você precisar ser parado. Quando você para, começa a olhar para o seu tático estratégico da sua oficina, como que isso vai influenciar, melhor, por que ele precisa olhar o dono de oficina, por que ele precisa olhar essa parte, o tático estratégico que a gente fala tanto, que isso vai influenciar no lucro e organização dele. Vamos falar da coisa boa. Você para um pouquinho, olha o seu tático, o seu estratégico, vê para onde sua oficina quer ir e como que você vai colher esses frutos depois. Por que você vai colher frutos depois? Desculpa. Sim, William, o grande lance primeiro é sair dessas amarras aí que acaba fazendo.
Antes de eu entrar nesse ponto que você falou, olha só, teve um dono de oficina que uma certa feita ele começou a organizar a oficina dele, e aí o que aconteceu? Antes ele saía 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da oficina, né? Não conseguia executar durante o dia, ficava naquela, né, enrolação que acontece às vezes, não é enrolação, ele não ficava matando o tempo, né? Era o que você falou até no começo, pô, ele projetava de fazer um serviço em 1 hora, mas esse serviço levou 3 horas. Aí acabou comprometendo o tempo de outras coisas e aí acaba saindo tarde. Ele começou a organizar a oficina dele, William. E aí o que aconteceu? Um belo dia ele me liga, 18h30, aí falou assim, fechei a oficina às 6 horas da tarde. E, rapaz, ele foi um aluno que ele lá atrás, logo um dos primeiros aí, ele pegou e falou assim, eu tô achando estranho, eu tô achando como se estivesse faltando alguma coisa. Então, tipo assim, você vê como essa crença ela é uma crença tão maldita, porque assim, ele tava com o sentimento de que, tipo assim, ele tava fazendo alguma coisa de errado. O certo era ele ficar até tarde, o errado é fechar a oficina 18 horas, né? O certo é ele ficar com a cabeça quente, igual um doido lá, indo embora 9, 10, 11 horas da noite, não dormindo direito para no outro dia já ficar pensando para resolver aquele problema, né? Ao invés de terminar o dia, saber que ele foi produtivo, se ficou alguma coisa por fazer, é no dia seguinte que vai ser feito, né? Então você vê, a gente já tá, só para você analisar, antes da gente falar até da parte boa, o William, se você for analisar, o cara que vive nessa intensidade maluca, né, de viver enrolado ali dentro da oficina e não ter tempo, ele com certeza ele vai dormir pouco. Dormir pouco traz benefício? Não. Não. Tem muita gente que fala assim, não, eu aguento tal. 1 hora a conta chega. 1 hora a conta chega. Você pode ter certeza disso, né? Lá atrás vivi uma vida sempre virando a noite, virando a noite, virando a noite. Chegou um tempo que não teve jeito, né? Hoje eu prezo muito pelo descanso para poder produzir bem no dia seguinte. Então, quando você vive nessa intensidade da correria maluca dentro da oficina sem tempo, dorme pouco, sedentarismo, isso daqui é um mal extremamente prejudicial. Por exemplo, a vida do dono de oficina é como se fosse uma vida de um jogador de futebol. Se você ficar ativo direto ali, você tem um prazo de validade. Se você dorme pouco, se você é sedentário, você pode ter certeza que esse seu prazo de validade ele vai diminuir mais ainda. Você vai viver cansado e estressado. Uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que fica com muita preocupação, você pode ter certeza que ele vai ficar extremamente estressado. Entre outros pontos que se a gente ramificar, isso daí vai ser um enorme problema. Agora vamos entrando na pergunta que você falou, né? Vamos olhar os benefícios de você fazer a gestão do tempo, né? De você olhar melhor até para o tático e para o estratégico. É a hora que você descobre que quando você está no tático e no estratégico mais comandando, você produz infinitamente mais do que você no pátio. Você vai ganhar infinitamente mais financeiramente, muito mais estando no tático e no estratégico do que você estando no pátio. Você conseguindo fazer uma gestão eficiente do seu tempo, você vai conseguir, de uma certa forma, saber que está tudo realmente no controle, de que você vai estar, sem dúvida nenhuma, fazendo um serviço de qualidade. Serviço de qualidade não acontece só quando o dono da oficina está lá executando, de maneira nenhuma, né? Você vai ter mais tempo para você desfrutar de momentos altamente importantes. Todo ser humano precisa ter um momento para que você possa desligar, para que você possa ter um descanso, para você fazer um hobby, para você curtir a família, para você cuidar do espiritual. Então, assim, se você negligenciar isso, se você procrastinar,
pagar-se-á, né, um preço muito caro relacionado a isso. Então, agora imagina, você tendo um tempo, por exemplo, o William, né, a gestão eficiente que a gente fez aqui na Tagma, ao ponto de eu conseguir, de repente, numa quarta-feira, né, eu cumprir com uma certa função aqui dentro da Tagma, logo que chega aqui cedo, e eu ter o restante do dia para participar de um evento do qual eu fui convidado de mobilidade, e você sair e você conseguir, de uma certa forma, aproveitar aquele momento que está ali. Não você ir no evento e ficar no telefone ali igual um louco e não aproveitar aquele benefício que lhe foi concedido, né? Então, assim, você quando você tem um tempo e você pode sair, aparecem oportunidades para você que quando você está lá você não consegue enxergar. Por exemplo, nesse mesmo dia que eu saí para participar desse evento, né, eu tive a oportunidade, quem cedeu o convite, né, foi o Vinícius da Amarhoff, e lá ele apresentou uma pessoa muito especial, que é o reitor do Senai. Então eu tive a oportunidade de sentar na mesa para almoçar e fazer um bate-papo muito legal com essa pessoa do Senai e falar justamente sobre o quê? Falar sobre ensinamento, sobre aprendizado, né? A importância do aprendizado, né? A importância de cada vez estar buscando novos métodos para você estar ensinando o jovem para que ele não cresça com essa crença antiga de que o legal é você estar na correria. Onde é que você, com a cabeça cheia, você vai conseguir abrir espaço para uma oportunidade que nem essa? Vamos falar de mais um benefício sobre a oportunidade, William. Por exemplo, você, durante o seu dia, você fazendo uma gestão eficiente, você conseguindo atender alguém que, de uma certa forma, possa te ajudar. Por exemplo, pode ser um fornecedor que quer trazer uma ideia muito boa para melhorar o faturamento da sua empresa, né? Você pode, aí você vai ter um tempo ali que você vai conseguir, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, fazer um bate-papo legal, abrindo a mente, podendo ter a possibilidade de construir uma possibilidade aí de uma melhoria. Agora, na correria, vai conseguir? A pessoa vai te oferecer um algo bom e você não quer dar atenção para ele porque senão vai atrapalhar e a oportunidade passou e você já não agarrou. Benefício, William, de você fazer uma gestão do tempo eficiente. Aí essa é uma das melhores, né? A melhor é você ter tempo para sua família, é você poder viajar, é você poder curtir seus filhos, é você praticar um esporte, é você conseguir desfrutar de outras experiências. Mas você fazendo uma gestão eficiente do tempo é você conseguir atender com excelência o cliente que chega na sua oficina. Na correria, não se atende. Falar que se atende bem o cliente em meio à correria, aí entra no que você falou, William. É no se enganar, é no se sabotar. Você acha que você vai estar cuidando bem do cliente da sua oficina. Você está se enganando. Porque quando você faz uma gestão eficiente, é a hora que você consegue dar atenção suficiente para o seu cliente, para que aquilo que ele está falando, você prestar bastante atenção, pegar ali um detalhe que ele soltou e você, além de arrumar o carro, você cuidar daquele detalhe que o seu cliente passou. Na correria, passa assim, ó. Agora, você ter uma gestão eficiente para poder atender o seu cliente, meu Deus do céu, né? Ontem eu recebi, né? Na verdade, assim, eu pedi para um cliente que tem um ateliê para ele me vender um voucher, né? De uma camisa, né? Para uma camisa sobre medida, para que eu possa dar de presente para uns clientes, assim, uns top 10 aí da Tagma, né? São clientes aí que de uma certa forma contribuem muito, né? Eles pagam pela exclusividade e nada melhor do que a gente poder retribuir com isso. Eu sempre fico trabalhando a cabeça para poder pensar num algo diferente. Então me veio, meu, cara tem um ateliê, a roupa do cara é espetacular, ele atende algumas estrelas aí, né? Faz algumas roupas sobre medida e comprei ali um voucher e ontem eu fui entregar para um dos clientes. Então eu tive que ter tempo
para eu sentar, tomar um café com ele, né, entregar, conversar e falar para ele o quão eu sou grato, né, por ter ele como cliente da Tagma. Na correria, William, como é que a gente consegue fazer isso? Assim, tanto que quando eu entreguei, assim, é uma pessoa que, assim, graças a Deus tem um poder aquisitivo muito alto, mas é uma referência, assim, uma pessoa extremamente humilde, né, assim, que adora muito ajudar os outros. Ele falou assim, nossa, meu, diferente esse presente que eu ganhei. Nunca ganhei nada assim. Quanto custa, William, você ouvir isso do seu cliente? Você dá um presente para ele e aí ele fala assim: nossa, é um presente diferente. Nunca ganhei nada parecido com isso. A experiência que ele vai ter da pessoa que vai tirar a medida dele, que vai lá, a hora que ele vestir essa camisa, que cair direitinho, que bem, que ele for para um evento muito importante para ele, seja um jantar com a família, seja para um algo, né, alguma coisa assim. Olha só o quanto isso traz de benefício para a empresa. Né? Você está mudando o sentimento de um cliente através de um ato de gratidão que você, na maioria das vezes, só vai conseguir fazer isso se você tiver tempo para disponibilizar, para poder proporcionar isso para o seu cliente. Entendeu, William? O passo a passo que a gente acabou entrando aí, se eu for analisar financeiramente, é muito bom ter um cliente desse? O que você acha, William? Com certeza, né? Porque é um cliente desse que vai voltar, que vai fechar um orçamento aí de, sei lá quantos mil, 15, 20 mil, porque eu vou ter um carro importado, principalmente, provavelmente. Então é fácil, 15, 20, 30 mil reais, dependendo da manutenção. Se for valor de Rover, às vezes é o caso do carro inteiro, velho. Brincadeira, brincadeira. Ele não tem uma Land Rover, né? Mas Já é assim, mais esperto. o ato de você proporcionar para o seu cliente, né, essa segurança para ele, tanto que assim, o fato de você atender bem um cliente desse e ele sendo uma referência, é você fazer manutenção no carro dele, no carro da família, no carro dos parentes, aí entra na empresa onde ele trabalha, né? Vários clientes vieram através dele por conta do quê? Por conta da referência. Então, sempre que falar de carro, é a Tagma, é o Eduardo. Tanto que, assim, esses dias ele entrou em contato comigo a respeito de um carro que a concessionária não estava conseguindo resolver, né? E ele simplesmente ligou, Edu, preciso de um favor seu, tem um carro de uma namorada, né, de um amigo que está com um problema e eu gostaria de saber se você consegue retirar esse carro lá. Opa, agora. Me mandou o contato, entrei em contato, fui lá, busquei o carro, resolvi o problema, entreguei, mandei um áudio para ele explicando o que era que tinha acontecido e aproveitei também e agradeci a ele. Então, esse é o poder da gestão do tempo. Por exemplo, se eu tivesse focado ali no pátio, jamais eu ia conseguir atender esses outros clientes atrelado a esse cliente, porque esse é um cliente que, assim, o fator muito importante para ele é a atenção. E você só dá atenção para um cliente desse se você faz uma gestão do tempo com eficiência. Quantas vezes eu não vou lá, William, para pegar o carro dele, eu tenho que sentar para tomar um café e um bate-papo muito agradável, às vezes de meia hora, 40 minutos, uma hora com esse. Esse é um dos, tá? E outra coisa que você comentou, né? Fazer a gestão do tempo. É você dormir bem, porque muito dono de oficina não dorme. Nossa. Você tem que ter aí entre 7 e 9 horas de sono, porque aí é a hora que você descansa a cabeça de verdade, descansa o corpo, para poder pensar, ter essas ideias. E Du, então, fora o dormir bem, por onde que o dono de oficina pode começar a ter essa parte? Como começar a organizar o tempo, ver se ele está se enganando, fingindo que está fazendo um monte de coisa, só para falar que está ocupado e não está só enrolando. Por onde que ele deve começar? William, é começar no seguinte, tendo essa consciência aí de que essa vida que ele está levando. Aí fica aquela pergunta:
Se eu falar para você, dono de oficina, você viver nesse ritmo frenético, se enganando, achando que está produzindo e não está produzindo porque você não está vendo a cor do dinheiro. Se você continuar nesse ritmo doido, como é que vai estar você daqui 3 anos? Você vai estar bem ou você vai estar mal? A tendência. Então, a gente está chutando aí, William. Vamos colocar dessa forma. Vamos colocar que daqui 3 anos você não vai estar aguentando muito, não. Né? Se falar que você vai estar bem, não vai estar. Então, para você estar bem daqui 3 anos, você vai aproveitar esse final de ano. Provavelmente, muitos vão ter uma pausa aí, né? Querendo ou não, tem muita distribuidora, tem muita autopeça que fecha. Às vezes a pessoa aproveita para tirar uns dias a mais. Pega um dia, dá uma analisada, escreve ali o que é que você precisa, né, organizar, o que é extremamente importante que você precisa fazer, que você está negligenciando e procrastinando e está deixando para depois. E em cima disso que você escrever que é importante, você já faz um plano de ação para começar o ano a todo vapor, já executando isso daí. Aplique com persistência e veja o resultado que você vai ter no final de 2023, se você for muito disciplinado para aplicar isso daí. Você vai ver que vai trazer um benefício enorme, mas enorme, um benefício muito bom, que é o quê? É você, de uma certa forma, conseguir produzir realmente da maneira mais eficaz, William. E se você me permite, eu vou dar uma dica extra, quer dizer, eu vou reforçar uma dica extra. Esse dia que você for tirar para pensar o que você quer fazer no 2023, um dia antes, fala com a família, se você tem criança, filho, fala com a esposa, pede, ó, deixa eu dormir umas 8 horas essa noite. Esquece, alinha com a família e dorme. Sem tomar remédio nem nada. Sem tomar nada, só dorme. Para, respira, toma um chazinho assim, uma camomila, alguma coisa, qualquer coisa. Conversa com a família, pede para deixar você dormir. No outro dia que você dormiu bem, descansou umas 8 horinhas, aí você pensa nisso aí, do que você quer resolver para o ano que vem. Você vai ver a clareza que você vai ter de ideia. Nossa, isso aí é feroz, hein? Isso daí é poderoso. Porque não tem nada melhor do que uma noite bem dormida, você consegue ali ter o poder de raciocínio, ter o poder de decisão muito melhor. Certo, William? Então, Du, para a gente poder. A segunda parte de uma noite bem dormida é um belo café da manhã, que você vai tomar daqui a pouco o time da Tagma. Exato. Qual vai ficar a frase desse podcast para os donos de oficina que estão acompanhando a gente aí? William, a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir. Então, assim, se a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, segue um alerta para quê? Para que a gente faça a gestão do tempo da melhor maneira possível. Então, assim, às vezes você pode até intensificar para organizar, né? Você pode até ficar atarefado acima, como o Camilo, né? Que provavelmente deve estar aí junto com a gente. Ele está vivendo um momento de extrema intensidade para organizar a oficina dele. Mas ele sabe que isso daqui é por um tempo, não é a todo tempo, não é a todo momento, não é o resto, não. É meter marcha para organizar. Aí depois ele vai colher. E depois ele vai fazer o quê? Daquilo que ele colher, uma parte ele vai continuar plantando e a outra ele vai desfrutar. Então acho que a reflexão que fica há um tempo determinado para todas as coisas. E se você não respeitar o tempo, você paga um preço muito caro. Boa. E igual você falou do Camilo, é igual o avião, gente. O avião ele gasta mais combustível, mais energia só na hora de decolar, porque depois o resto o vento vai levando praticamente. Exatamente. Esse é o grande lance, né? Exatamente. O Isaac da Canal aqui entrando aí e a gente vai se despedindo, Isaac.
7h15, quinta-feira, vamos ver se você entra aí. Vamos que vamos. É isso daí, William. Obrigado, quero agradecer todo mundo que participou aí hoje. E como sempre, eu esqueci hoje de dar o recado antes, ó. Você chegou aí agora, quer saber de algum assunto específico sobre como organizar sua oficina e lucrar mais? Você está com algum problema específico? Você quer saber como que resolve ele para poder organizar? Manda aí para a gente nos comentários que a gente resolve aí, tá bom? Gente, um grande abraço da minha parte até quinta-feira. É isso aí. Deus abençoe. Bora sair dessa horta maldita, né? Quem assistiu sabe, né, William? Saia Exatamente. dessa horta maldita. Eu E vou postar vamos, daqui a pouco no seu Instagram, o pessoal não vai entender nada. e vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor. Fechou? Aquele abraço. Ótimo dia para vocês. Deus abençoe, que seja um dia muito produtivo. Até mais. Um abraço.